E aí galera que assiste outro canal, o professor Eliana Emerson na área, bom dia pra vocês, primeira série. Olha só, semana começando muito difícil, minha rua tá barro até a canela, complicada de passar. Final de semana foi muito tenso, apesar de eu morar no segundo andar. Realmente eu fiquei com medo da água chegar aqui. Eu recebi alguns áudios de alguns amigos de Caparaó falando que lá estava pior do que o ano passado. E eu pensei, poxa, esse ano passado chegou a dois dedos da minha casa, esse ano então vai entrar. E o que eu fiz? Levantei as coisas e simplesmente abandonei a casa, fui para casa da minha sogra em Caiana e deixei tudo para trás. Falei assim, eu não vou ficar, a rua já estava enchendo, eu tenho 3 crianças, como que eu fico aqui trancado dentro de casa com essa água subindo sem saber se ela ia chegar até aqui? Porque depois que ela sobe metade do primeiro andar já fica impossível de sair. E como é que eu ficava com 3 crianças? Então assim, o bicho pegou, sabe? Foi uma tensão muito grande aqui dentro de casa, mas passou. Eu tô contando isso porque eu imagino que alguns de vocês também viveram situações complexas e óbvio que eu entendo isso, tá? Então, quantas atividades, se não mandou, se não deu tempo, eu também não olhei nada no final de semana, desde sexta-feira à tarde, porque realmente não deu tempo, eu não consegui parar para fazer isso, nem tive cabeça para isso. Tá? Então não se preocupem em enviar as atividades ou fazer as atividades, faz no momento correto, tá? Se você for acompanhar agora, pega aí sua atividade, faz junto comigo e vai dar tudo certo, tudo bem? Olha só, eu vou corrigir página 24, número 15 e 16, foram as duas que eu passei na semana passada, tá? Vamos lá na lousa. A primeira atividade, questão número 15, pediu pra gente escrever algumas frações geratrizes, tá? Então eu vou escrever aqui as dízimas, 0,444, depois 0,32, 32, 32, depois 0,162, 162, 162, depois 0,044 e para finalizar 1,26333. E assim a gente termina aqui, 5 frações. Vamos escrever essas frações agora. 4, 4, 4, 4, 4, a mais fácil de todas, é só colocar um 9 por baixo, beleza? 32, 32, 32, 32 sobre 99, também muito tranquila. 162, período, 162, 999. 0444, aqui já tem uma diferença, o período tem um número, o anteperíodo, que esse zero que está me atrapalhando aqui, tem um dígito. Em cima eu escrevo o quê? Difícil, né? Olha aí, coisa linda, maravilhosa. E aqui para finalizar, o meu período tem um dígito, meu anteperíodo tem 2 dígitos. Aqui eu escrevo com período 1263 menos sem período 126. Aí a gente finaliza. Vai ficar... Vou fazer na calculadora. Segunda-feira, gente. 1263 menos 126 é igual a 1137. 1137 sobre 900. Beleza? A gente finaliza aqui a nossa atividade linda, maravilhosa. A próxima atividade é a número 16. E essa número 16 nós deveríamos representar na reta numérica, ou representar o conjunto que está aí. Vamos lá para você entender como é que funciona. É a atividade mais fácil, nós trabalhamos com isso ano passado, a gente trabalhou com intervalos. Então o conjunto A, ele tem x pertence a naturais n, tal que menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Então aqui a gente tem um conjunto. Esse conjunto, os números que eu quero, que são esses, olha, tá vendo? Eles estão entre o menos 4, eles são maiores que menos 4, ou seja, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e vão até o 3. Então eu vou escrever esse conjunto aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Se você fez assim, parabéns, você errou. Porque aqui é uma grande pegadinha. Tá vendo que o conjunto aqui é o conjunto dos números naturais, letrinha N. O que isso quer dizer? Números naturais não possuem números negativos. Esses números aqui não fazem parte da minha resposta, beleza? Então eu preciso excluir esses números daqui. Então a resposta correta
são apenas os naturais, 0, 1, 2 e 3. Somente isso, beleza? Cuidado com esse detalhe, cuidado para não errar, tem que prestar atenção no que ele disse, que o x pertence aos naturais. Letra C. O conjunto C, x pertence ao conjunto Z, conjunto dos números inteiros, tal que x ao quadrado é menor do que 15. X ao quadrado. Quais são os números ao quadrado que são menores do que 15? Se a gente pensar o seguinte, olha, x ao quadrado, eu posso dizer que é 1 ao quadrado, dá 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Esse não pode mais, tem que ser menor do que 15, beleza? Então, esse 4 ao quadrado. Os únicos números que podem são esses aqui, ó. Só que aí a gente tem aquela linda e maravilhosa questão que é a seguinte: o menos 1 ao quadrado dá 1, o menos 2 ao quadrado dá 4 e o menos 3 ao quadrado dá mais 9, porque eles estão ao quadrado, então eles ficam positivos. Então, meu conjunto C... Opa, tem gente brigando ali. Meu conjunto C vai pegar o menos 3, menos 2, menos 1, 0, porque 0 ao quadrado é menor do que 15, 1, 2 e 3, ok? Não pode ser o menos 4 nem o mais 4, porque eles dariam 16 e 16 é maior do que 15. Não atende aqui. E por que agora eu posso pôr números negativos? Porque agora é o conjunto dos números inteiros, atende os negativos, tudo bem? Então, tem que prestar atenção nos detalhes, hein? Letra D. Letra D. X pertence aos naturais, tal que x ao quadrado mais x é igual a 0. Quais são os números que ao quadrado mais ele é igual a 0? Como que eu vou resolver esse cálculo? Eu vou pegar a minha expressão e vou armar x ao quadrado mais x igual a 0. Vamos passar o x para o outro lado? X ao quadrado igual a menos x, tá vendo? Ele era mais x aqui, passou para o outro lado, ficou negativo. X ao quadrado, o que é isso? É x vezes x, correto? Olha lá. Então, eu só transformei a potência na multiplicação normal. Se o x está multiplicando, ele passa para o lado, dividindo. Então, x é igual a menos x dividido por x. X é igual, quanto que dá essa divisão aqui? Menos 1. Tá? Você pode pensar assim, olha, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Menos 5 dividido por 5, menos 1. Menos 12 dividido por 12, menos 1. Observe que o número negativo dividido por ele positivo, o resultado é negativo e o resultado é 1. Então, é um detalhe que eu preciso entender na hora de resolver esse cálculo, tá? X é igual a menos 1. Então, eu posso definir que o meu conjunto D só tem um número menos 1. Beleza? Só que aí, olha só, o que aconteceu com o meu resultado? Qual é o conjunto que ele faz parte? Conjunto dos números naturais, tá vendo? Naturais, o menos 1 é natural? Não. Se o menos 1 é natural, isso aqui não serve. Não serve. Se não serve, o conjunto fica vazio. Então, eu posso dizer que D é um conjunto vazio ou D, assim também, é um conjunto vazio. Beleza? Porque não tem uma resposta que atenda. A minha resposta é um número inteiro. Não serve. Último, x pertence aos números inteiros, conjunto Z, tem um asterisco e tem um menos. Quero ver isso agora, hein? Conjunto F, esse aqui. Tal que x é maior ou igual a 3. Menos 3. Olha só. Tem um asterisco, o que quer dizer o asterisco? Asterisco quer dizer que não pode ter zero. Então, vou escrever aqui, ó, sem o zero. E o que quer dizer o negativo? Que são válidos apenas os números negativos, beleza? Não são válidos números positivos, tá? Tá aí dizendo isso aqui, ó, negativos, apenas números negativos. Então, quais são os números negativos iguais ou maiores a menos 3? Menos 3, menos 2, menos 1, aí seria 0, 1, só que não pode, porque aqui está dizendo que é sem o zero e somente os negativos. Então, conjunto F. Tá aqui a resposta. Beleza? Finalizamos a atividade. A próxima parte, a gente vai falar sobre intervalos. Eu quero falar com vocês sobre intervalos. Está na página 26. Então, abre aí sua apostila para você entender de onde eu estou tirando essas ideias loucas minhas aqui, tá? Nós vamos falar de intervalos. Intervalo fechado, intervalo aberto,
que é isso? Quando a gente escreve, igual a gente acabou de fazer, olha só, x pertence aos inteiros, tal que menos 2 maior ou igual a x menor que 1. Observe que aqui a gente tem dois sinais diferentes. Olha, esse sinal aqui é o sinal de menor igual e esse aqui é o sinal de menor. O que quer dizer isso? Quando eu tenho menor igual, o menos 2 ele faz parte porque ele está dizendo que é igual também. Então eu posso escrever menos 2, menos 1, 0 e não posso colocar 1. Por que eu não posso colocar 1? Porque o x é menor do que 1, ele não pode ser 1, beleza? Ele tem que ser menor. Mas por que eu coloquei o menos 2? Porque ele pode ser igual. Esse símbolo aqui indica que ele pode ser igual, tudo bem? Tive que parar, voltei. Onde é que eu estava? Falando sobre intervalos. Ou seja, o meu intervalo de x vai de menos 2 até o 0. O 1 não entra, tá? Deixa eu colocar aqui a barrinha que eu me esqueci. Só que agora, na hora de representar essas atividades, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar uma reta numérica, tá vendo? Ó, desenhei uma reta. Onde tiver o sinal de menor ou maior igual, e se for igual, eu vou colocar uma bolinha fechada, porque este é um intervalo fechado, quer dizer que o número faz parte, número menos 2. E o 1 não faz parte. Se ele não faz parte, eu ponho bolinha aberta. É um intervalo aberto. O 1 não faz parte. Quais números que eu quero? Os números que estão entre os dois. Aí a gente colore aqui a barrinha, indicando que eu quero esses números que estão no meio. Tudo bem? Então, na hora de representar esses símbolos aqui em uma reta, eu tenho que representar dessa forma. Esse sinal, bolinha fechada, esse sinal, bolinha aberta. Tá? É só o sinal de igual que indica. Quando você for ler, entenda o seguinte, bolinha fechada, o menos 2 faz parte. Bolinha aberta, o menos 1 não faz parte. Outra maneira de falar, quando o número faz parte, eu também posso colocar um colchete voltado para dentro, coloco um colchete voltado para fora. O que quer dizer isso? Onde está voltado para dentro, assim, intervalo fechado, o número faz parte. Onde está voltado para fora, intervalo aberto, o número não faz parte. Alguns professores costumam utilizar o sinal de parêntese, então o colchete indica fechado, o parêntese indica aberto, tudo bem? Isso também pode aparecer no Enem, pode aparecer num concurso, pode aparecer no PISM, então a gente precisa prestar atenção no símbolo, beleza? Mas nós vamos utilizar o colchete, ok? Vamos utilizar dessa maneira. Então vamos fazer uma atividade para a gente entender como que isso acontece. Vou te dar um exemplo, olha só. Sendo A, então o conjunto A, observe os sinais, de menos 2 até 5, fechado, e B, de aberto em 3 até mais infinito, aberto também. Olha lá, temos dois conjuntos numéricos ali. Eu quero fazer o seguinte cálculo, A interseção com B. Olha que loucura, eu vou pegar a matéria de conjuntos e vou aplicar isso em dois intervalos numéricos. Então eu vou desenhar as barrinhas aqui para a gente começar a reproduzir a atividade. Eu vou fazer duas barrinhas. A primeira vai ser o conjunto A e a segunda vai ser o conjunto B. Agora que eu fiz as duas barrinhas, vamos começar a desenhar aqui, ó. O 2 está no intervalo aberto, voltado para fora. Se é aberto, é bolinha aberta. Então vou colocar aqui, ó, bolinha aberta, menos 2. Depois disso, tem o número 5. Eu vou colocar ele aqui, ó, com bolinha fechada. Por que eu não coloquei o 5 aqui no finalzinho? Olha, por que eu não fiz isso? Porque eu tenho que entender que no outro conjunto tem o mais infinito. E os números têm que ficar em ordem. Eu não posso colocar um infinito antes do 5. O infinito é maior do que 5. Então, bolinha aberta no 3, que é o conjunto B. Bolinha aberta no 3 e bolinha aberta no mais infinito. Aqui é o mais infinito. Ok? Então, conjunto A e conjunto B. Os números que eu quero estão entre o menos 2 e o 5. Os números que eu quero estão entre o 3 e o mais infinito. Tudo bem? Agora pensa comigo, vamos fazer uma outra reta aqui. Onde esses conjuntos se encontram? Onde os dois conjuntos estão coloridos ao mesmo tempo. A gente pode fazer a seguinte separação. Ó, o 2 aqui, ó, aberto, menos 2. O 3 aqui, aberto. O 5, fechado. E o mais infinito,
aberto. Esses não são os resultados aqui de cima, eu simplesmente copiei, tá vendo? Agora observe o seguinte, olha, aqui ó, nessa região, tá vendo? Olha, nessa região aqui, os dois conjuntos estão coloridos, tanto em cima quanto embaixo. Aqui ó, deixa eu te mostrar. Se eu pegar essa parte aqui, aqui não tem nada, tá vendo? Olha, só tem em cima, então eles não se encontram, não tem nada em comum. Aqui no final também não, depois do 5, olha aqui, onde vai para o mais infinito. Em cima não tem nada, embaixo está amarelinho. Mas aqui no meio, olha, aqui eu tenho parte amarela e aqui também eu tenho parte amarela. Então essas duas partes se encontram. Então eu vou colorir essa parte aqui embaixo, porque as duas se encontram. Então esse pedacinho aqui ó, se tornou a resposta da minha interseção. Então a resposta aqui é a seguinte, olha, intervalo aberto no 3 e intervalo fechado no 5. Eu tenho aqui a minha interseção. A gente faz o desenho e observa qual a parte que colore os dois ao mesmo tempo. Não tem cálculo, olha que lindo, não tem cálculo, é simplesmente organizar o desenho. Só isso, beleza? É fácil de fazer, tenho certeza que sim, você entendeu aí como as coisas aconteceram, tá? Eu posso fazer outros cálculos aqui, eu fiz um de interseção, eu posso fazer, por exemplo, o de união, posso fazer o de subtração, vamos fazer o de união, A união com B. Vamos fazer o desenho de novo para você entender, tudo bem? Ó, vamos fazer o desenho A, vou fazer 3 barrinhas, agora você já sabe que a gente vai ter que trabalhar com as 3. Então, ó, conjunto A, conjunto B e a união dos dois conjuntos. Vou escrever isso aqui, ó. A, B, a união com B, a minha resposta, beleza? Conjunto A, menos 2 e 5, aberto, fechado. Menos 2, 5, aberto e fechado. Conjunto B, aqui no meio, ó, não se esqueçam, entre os dois. Conjunto B, 3 e mais infinito. Então 3 fica aqui, o mais infinito, ele... Opa, eu estou fazendo fechado. O mais infinito ele fica lá no final, porque ele continua infinitamente. Até o que é legal aqui da gente fazer é não colocar bolinha para o mais infinito. É você colorir assim, ó, toda a barrinha para você indicar que ela não tem fim. Até vou fazer uma setinha aqui na ponta, olha, indicando que ela continua, porque ela vai para o mais infinito, infinitamente ali, não termina mais. Agora eu vou fazer a união. Eu vou pegar do início, ó, do início, menos 2 aberto, essa parte tem, o 3 tem, o 5 tem, e continua até o mais infinito. Olha lá, não termina mais, tudo bem? Então qual é o resultado da união? Menos 2 aberto, até o mais infinito, aberto também. Fizemos a união, beleza? Observa lá embaixo que a barrinha inteira ficou colorida. E os dois intervalos são abertos, tá? É uma matéria fácil de fazer, de coração, é fácil mesmo. Simplesmente pega os conjuntos, desenha o conjunto aqui, ó. E observa o que a atividade está pedindo, tá? Para você conseguir desenvolver essa atividade. Simples assim. Agora eu quero te mostrar o que é o módulo de um número, tá? Módulo de um número. A gente já estudou módulo, você já sabe que módulo é colocar um número entre barras e tirar o sinal dele. Exemplo, o número menos 3 dentro do módulo fica igual a 3. Simples assim. Ele perde o sinal e continua positivo. Vou te lembrar quando eu te ensinei isso. Lá no 8º ano, eu desenhei para vocês um prédio, falei do pentágono, falei dos 3 andares para cima, 14 andares para baixo. Os 3 andares para cima são positivos. Os 14 andares para baixo são números negativos. Então 3 mais menos 14 é igual a 17. O prédio tem 17 andares. Para eu fazer esse cálculo, eu preciso entender que esses 14 andares ali, eles existem. Então eu coloco ele dentro de módulo. Aí sim, o 14, esse menos 14, se torna positivo e eu posso somar. Isso é módulo de um número. Só que agora vai acontecer um detalhe. Essa matéria começa na página 27, tudo bem? Vai acontecer um detalhe muito importante. Olha só. X menos 8 dentro de módulo é igual a 18. Qual é o valor de x? A gente precisa entender o seguinte, que esse resultado aqui dentro, ele pode ser tanto mais 18 ou menos 18. Aqui não tem o número 18? Não é a resposta certa? Então, mais 18, olha, mais 18 dentro de módulo é igual a 18. E menos 18 dentro de módulo é igual a 18 também. O módulo faz o número perder o sinal, tá? O módulo faz. Então, qual das duas é a resposta certa? Essa ou essa?
Eu não sei. Como eu não sei qual é a resposta certa, eu preciso fazer as duas, tanto mais 18 quanto menos 18. Então, na hora desse cálculo, você vai fazer duas vezes, tá? Uma positiva e uma negativa. Como assim? Vamos pegar o x menos 8, copiar, igual a 18, igual tá ali, não mudou nada. E o outro, x menos 8 é igual a menos 18. É só isso que muda. É só você pegar esse resultado aqui, ó, e colocar ele positivo e negativo. Só isso, mais nada. Aí você resolve duas vezes. X igual a 18, eu vou passar esse 8 para o outro lado, olha, ele vai ficar mais 8. X é igual a 26. Então, o x pode ser 26. Pode ser. X menos 8, eu vou passar o 8 para o outro lado, ele vai ficar positivo. X é igual a menos 18 mais 8. X é igual a menos 18 mais 8. Eu devo 18 para o Arthur, pago 8, eu vou continuar devendo 10. Beleza? Olha aí, que lindo. Presente de aniversário. Então eu tenho x valendo 26 e x valendo menos 10. Professor, mas como esses cálculos poderiam dar certo se a gente está falando de um cálculo que deu 18? Vamos entender então como isso daria certo. Vamos pegar isso aqui, ó, e vamos trocar. No lugar do x eu vou pôr 26 e no lugar do x eu vou pôr menos 10. Vou colocar os dois, tudo bem? Fazer duas vezes, ó. Primeira vez 26, então vai ficar assim, ó. 26 menos 8 igual a 18. Será que isso está certo? Quanto que dá 26 menos 8? 18 igual a 18. Olha lá que coisa linda. Deu certinho. Vamos fazer o menos 10 agora. Módulo de menos 10 menos 8 é igual a 18. Menos 10 menos 8 dá menos 18, que é igual a 18 mesmo. Olha lá como dá certinho também. Ou seja, uma vez deu positivo, a outra vez deu negativo. E quais são as respostas possíveis? 26 e menos 10. Beleza? Faz o cálculo duas vezes, sempre assim, duas vezes. A gente finaliza aqui essa parte da explicação. Tudo bem? Finalizamos aqui. Nesse momento, eu quero te passar algumas atividades. Então pega a sua apostila, eu vou passar pouquinho, não se preocupe. Página 29. Beleza? Página 29, linda, maravilhosa. Você vai fazer a número 21. Aqui na número 21, nós não vamos fazer todas, na verdade. Vamos fazer algumas. A, B, C, D e E. As 5 primeiras. E vamos fazer a número 22. Só essas duas, professor? Só essas duas, tudo bem? Olha, tem que enviar, tem sim, tá? Tem que enviar as atividades, o link vai ficar aqui embaixo, mas como eu disse, sem pressa, tá? Faça no seu tempo, o tempo que tiver disponível. Olha, beijo no coração, fiquem com Deus, excelente dia e semana para vocês, tá? Se precisarem de mim, estou aqui à disposição. Tchau, tchau.